Mulheres que correm com os lobos. O entendimento da natureza desta mulher selvagem não é uma religião, mas sim uma prática. É uma psicologia no seu sentido mais verdadeiro. Psuk, Psych, alma, ology, o logos, conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres ficam sem ouvidos para escutar as conversas da alma, ou sequer registar o soar dos seus próprios ritmos internos. Sem ela, os olhos internos da mulher são fechados por uma sombria mão e partes consideráveis dos seus dias são passadas num marasmo paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a firmeza do equilíbrio espiritual. Sem ela, esquecem o que fazem aqui, agarram-se quando seria melhor soltarem-se. Sem ela, entregam-se de mais ou de menos, ou não se entregam de forma alguma. Sem ela, remetem-se ao silêncio, quando de facto estão exaltadas. A mulher selvagem é o regulador das mulheres, o seu coração emotivo, à semelhança do coração humano, regulador do corpo físico. Quando perdemos o contacto com a psique instintiva, vivemos num estado de semi-destruição e as imagens e energias próprias da natureza feminina não se conseguem desenvolver na sua plenitude. Quando uma mulher é afastada da sua fonte básica, ela é higienizada, perdendo-se os seus instintos e os ciclos naturais de vida, subordinados à cultura ou ao intelecto ou ego dela própria ou dos outros. A mulher selvagem corresponde à parte saudável de todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina deixa de fazer sentido. Esta mulher selvagem é a mulher prototípica, independentemente da cultura, da época em que viva ou da política que siga. Ela não muda. Os seus ciclos mudam, as suas representações simbólicas mudam, mas na essência ela não muda. Ela é o que é e é um ser inteiro. Ela estabelece ligações através das mulheres. Se as mulheres estão reprimidas, ela luta para as puxar para cima. Se são livres, ela é livre. Felizmente, não importa quantas vezes é pisada, outras tantas se levantará. Não importa quantas vezes a proíbam, a subjuguem, a reprimam, a enfraqueçam, a torturem. Quantas vezes a façam passar por insegura, perigosa, louca e outros impropérios. Ela volta a emergir nas mulheres de tal modo que até a mulher mais calma ou a mais contida a manterá num lugar secreto de si mesma. Até a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos secretos, exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher mais agrilhoada conserva o lugar do seu eu selvagem, porque ela sabe, intuitivamente, que um dia haverá uma escapatória, uma abertura, uma oportunidade em que ela aproveitará para fugir. Acredito que todas as mulheres e homens nascem com determinados dons. Contudo, pouco tem sido verdadeiramente feito no que toca a descrever vidas e hábitos psicológicos de mulheres dotadas, talentosas e criativas. Já ao invés, muito se tem escrito sobre as fraquezas e idiosincrasias dos humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, de modo a compreendê-la, apreendê-la e aproveitar o que ela tem para nos oferecer,
Devemos focar-nos mais nos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres, tendo adequadamente em conta os fatores interiores e culturais que as debilitam. Na generalidade, se entendermos a natureza selvagem como uma entidade do direito próprio, uma entidade que motiva e informa a vida mais profunda de uma mulher, então podemos começar a desenvolver-nos de forma nunca antes julgada possível. Uma psicologia que passa ao lado deste ser espiritual inato que está no centro da psicologia feminina não serve de nada às mulheres, nem servirá tão pouco às suas filhas, nem às filhas das suas filhas, e assim sucessivamente, numa linha matrilinear futura. Assim, para poder aplicar um bom remédio às partes enfraquecidas da psique selvagem, para acertar a relação ao arquétipo de mulher selvagem, tem que se identificar corretamente os transtornos da psique. Enquanto na prática clínica dispomos de um bom manual de diagnóstico e uma quantidade considerável de diagnósticos diferenciais, bem como parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou da falta dela, da psique objetiva e do eixo do ego-self. Há outros comportamentos e sentimentos decisivos, os quais, com base no quadro de referências de uma mulher, descrevem o problema convincentemente. Quais são alguns dos sintomas fortemente emocionais de uma relação com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir sistematicamente, segundo quaisquer uma das formas que se descrevem a seguir corresponde a ter rompido parcialmente ou perdido inteiramente a relação com a psique instintiva profunda. Utilizando uma linguagem exclusivamente feminina, tais sintomas são sentir-se extremamente mal-humorada, cansada, combalida, deprimida, confusa, sufocada, amordaçada, desinteressada. Sentir-se assustada, sem vontade própria ou fraca, desinspirada, desanimada, apagada, insignificante, envergonhada, sistematicamente irritada, inconstante, constrangida, sem capacidade criativa, oprimida, enlouquecida. Sentir-se impotente, sistematicamente indecisa, bloqueada, incapaz de seguir o seu caminho, cedendo a sua própria vida criativa aos outros, fazendo escolhas de parceiros, amizades ou profissionais que lhe sugam a vida, sofrendo para viver à margem dos seus ciclos intrínsecos, superprotetora de si mesma, apática, problemática, hesitante, incapaz de seguir pelos seus próprios passos ou de impor limites. Não se empenhar em seguir os próprios ritmos, sentir-se coagida, afastada do seu Deus ou deuses, desligar-se da sua própria revivificação, deixar-se envolver excessivamente numa vida caseira, na sua própria intelectualidade profissional ou até inércia. Tudo isso por serem situações seguras para quem perdeu os seus instintos. Temer aventurar-se ou dar-se a conhecer, recear procurar orientador, mãe ou pai, ter medo de apresentar um trabalho em esboço antes de atingir a perfeição da obra feita, temer empreender uma viagem, dedicar-se a uma pessoa ou aos outros, recear seguir em frente, fugir ou desmonorar-se, rebaixar-se ante a autoridade, se perder a energia quando confrontada com projetos criativos, sentir-se envergonhada, humilhada, angustiada, apática, ansiosa. Ter medo de repostar quando já não se vislumbra alternativa, medo de encarar a novidade, de se defender, de opinar, de criticar.
ter enjoos frios na barriga, acidez gástrica, sentir-se dividida, estrangulada, mostrar-se excessivamente conciliadora ou simpática ou vingativa, ter medo de parar, medo de agir, contar repetidamente até 3 e nunca começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, não fosse por tudo isso, ser absolutamente capaz, perfeitamente apta a desempenhar funções em pleno. Estas rupturas não são uma simples doença de uma época ou de um século. Mais do que isso, transformam-se em epidemia, onde e quando as mulheres são aprisionadas, sempre que a natureza selvagem se viu agrilhoada. Uma mulher selvagem tem muito de parecido com um lobo. É robusta, plena, tem uma sólida força vital, é cheia de vida, consciente do seu território, inventiva, leal, caminhante. Entretanto, a separação da natureza selvagem leva a que a personalidade da mulher se torne escassa, curta, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para sermos criaturas delicadas, de cabelos fracos, de incapazes de saltar, incapazes de caçar, dar à luz e gerar vida. Quando as vidas das mulheres estagnam ou quando tudo é um tédio, é a altura da mulher selvagem despontar, é a altura da função criadora da psique inundar o delta. De que forma a mulher selvagem afeta as mulheres? Tomando-a por aliada, líder, modelo e mestre, passamos a ver não através de 2 olhos, mas através dos múltiplos olhos da intuição. Quando fazemos valer a nossa intuição, assemelhamos-nos a uma noite estrelada, contemplamos o mundo através de milhares de olhos. A natureza selvagem acarreta a responsabilidade da cura, traz tudo o que uma mulher precisa saber e conhecer. Acarreta consigo o remédio para todas as coisas, acarreta consigo histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. É simultaneamente veículo e destino. Ligar-se à natureza selvagem não significa necessariamente mudar radicalmente, alterar tudo da esquerda para a direita, de preto para branco, mudar de ocidente para oriente, agir de forma disparatada ou descontrolada. Não significa perder as nossas socializações primárias ou tornar-se menos humana. Significa basicamente o contrário. A natureza selvagem tem uma vasta integridade. Significa definir território, encontrar o nosso grupo, estar dentro do corpo que nos foi destinado, em segurança e com orgulho, independentemente dos dons do corpo e das suas limitações. Significa falar e agir no seu próprio interesse, estar consciente, alerta, tirar partido dos poderes da intuição e da percepção inatos à mulher, retomar os ciclos, descobrir aonde se pertence, erguer-se com dignidade e conservar o maior nível de consciencialização possível. O arquétipo da mulher selvagem e tudo o que a esta está associado é o esteio de todas as pintoras, escritoras, escultoras, bailarinas, pensadoras, oradoras, investigadoras, pesquisadoras, pois todas se dedicam à tarefa de inventar, e esta é a ocupação principal da natureza feminina. Como em todas as artes, esta natureza feminina reside nas entranhas e não na cabeça. Pode seguir pistas e correr, reunir e repelir. Pode aperceber-se, camuflar-se e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa. É absolutamente essencial à saúde mental e anímica da mulher. Sendo assim, a que corresponde à mulher selvagem, sob o ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como das tradições antigas, corresponde à alma feminina. No entanto, ela é muito mais do que isso. Ela é a origem do feminino,
É tudo o que for instintivo, tudo o que pertencer aos dois mundos, o visível e o invisível. É a base. Todas recebemos dela uma inflamada célula que contém todos os instintos e saberes necessários às nossas vidas. Ela é a força da vida, morte, vida. Ela é a incubadora, é a intuição, vidente, ouvinte atenta, coração leal. Ela estimula os seres humanos a permanecerem poliglotas, fluentes na linguagem dos sonhos, da paixão, da poesia. Sussurra nos sonhos da noite, deixam um rasto de pelo áspero e pegadas enlameadas no terreno da alma feminina. Coisas que deixam as mulheres ansiosas por encontrá-la, libertá-la, amá-la. Ela é um misto de ideias, sentimentos, desejos e memória. Ela foi perdida e meio esquecida durante um longo período de tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, o escuro e o alvorecer. É o odor do bom barro e a pata traseira de uma raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem. Ela é a voz que nos diz: por aqui, por aqui. É ela quem vocifera contra as injustiças, quem gira como uma enorme roda, quem cria os ciclos. Saímos de casa para procurá-la, voltamos a casa para encontrá-la. Ela é a raiz fertilizada de todas as mulheres, é tudo aquilo que nos faz seguir em frente quando estamos a ponto de desistir. É a incubadora de ideias e negócios incipientes e pequenos. Ela é a mente que nos pensa. Somos os pensamentos que ela pensa. Onde está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha por desertos, florestas, oceanos, cidades, bairros, castelos. Vive entre rainhas e campesinas, em salas de reuniões, fábricas, prisões, nas montanhas da solidão. Vive nos guetos, nas universidades, nas ruas. Deixa as suas pegadas para que a sigamos. Deixa pegadas em qualquer local onde se possa encontrar uma mulher que seja terra fértil. Onde vive? No fundo do poço, nas fontes, no éter antes de todos os tempos. Vive na lágrima e nos oceanos, na permuta das árvores que sibila no seu crescimento. É do futuro e do princípio dos tempos. Vive no passado e é interpretada por nós. Vive no presente e tem lugar à nossa mesa. Está atrás de nós quando estamos numa fila e conduz à nossa frente, estrada fora. Vive no futuro e retrocede no tempo para vir ao nosso encontro. Vive no verde que espreita por entre a neve, nos caules restolhantes do milho seco do outono. Vive onde os mortos recebem os nossos beijos e onde os vivos depositam as suas orações. Vive onde se cria a linguagem. Vive na poesia, na percussão e no canto, nas notas ornamentais e nas semínimas, e numa cantata, numa sestina e nos blues. Ela é um momento imediatamente anterior ao desencadear da nossa inspiração. Vive num lugar distante que abre caminho para o nosso mundo. É legítimo que se peça uma evidência, uma prova da sua existência. Essencialmente é legítimo que se peça uma prova da psique, mas se nós somos a psique, somos também a própria evidência. Cada uma de nós e todas nós comprovamos a evidência não só da existência da mulher selvagem, mas também da sua condição em termos coletivos. Somos a prova deste inefável númen feminino. A nossa existência é paralela à dela. A forma como a sentimos no nosso interior e no nosso exterior corresponde às provas.
os nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela no decorrer dos nossos sonhos noturnos, no decorrer dos nossos pensamentos diários e no decorrer dos nossos anseios e reflexões, confirmam a evidência. O facto de nos sentirmos desoladas ante a sua ausência, de ansiarmos pela sua presença quando estamos separadas dela, tudo isto são manifestações de que ela passou por aqui. Fiz um doutoramento em Psicologia Etnoclínica, isto é, simultaneamente o estudo da Psicologia Clínica e Etnológica, esta última centrada no estudo da Psicologia de grupos, nomeadamente tribos. Fiz um pós-doutoramento em Psicologia Analítica, o que me habita como psicanalista junguiana. A minha experiência de vida como cantadora mesmundo, poeta e artista, vem igualmente trazer informação relevante para o meu trabalho com as minhas pacientes sujeitas à análise. Por vezes pedem-me para contar o que faço nas minhas consultas para ajudar as mulheres a recuperar a sua natureza selvagem. Coloco uma tónica substancial na psicologia clínica e do desenvolvimento e faço uso do elemento mais simples e acessível, as histórias, os relatos de vida. Estuda-se o material onírico da paciente, o qual contém muitos traumas e relatos. As sensações físicas e as memórias corporais da paciente são também episódios que se podem interpretar e trazer para o domínio do consciente. Além disso, ensino igualmente uma poderosa forma de transe hipnótico interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung e que dá também origem a relatos que vão posteriormente elucidar a viagem psíquica da paciente. Evocamos o eu selvagem através de questões específicas e da análise de contos, lendas e mitos. Na maior parte das vezes passamos algum tempo, somos capazes de descobrir o mito ou o conto de fadas orientador e controlador de toda a instrução necessária ao desenvolvimento psíquico normal de uma mulher. Estas histórias englobam o drama espiritual de uma mulher. Algo similar a uma peça de teatro com instruções cênicas de caracterização e adereços de cena. A arte de fazer é uma parte importante do meu trabalho. Procuro capacitar as minhas pacientes ensinando-lhes os seculares trabalhos manuais, entre eles as artes simbólicas da criação de talismãs, ofrendas e retábulos, que podem ser qualquer coisa, desde simples paus envoltos em fitas até esculturas elaboradas. A arte é importante, pois celebra as estações da alma ou um acontecimento especial ou trágico na longa jornada da alma. A arte não é coisa apenas para si mesma, não é unicamente o indicador da compreensão de si mesma, é também um mapa para as gerações vindouras. Como se pode imaginar, o trabalho com cada pessoa é personalizado ao máximo, porque prevalece a verdade de que cada pessoa é única. No entanto, estes fatores permanecem constantes no meu trabalho, sendo aliás o fundamento do trabalho de todos os seres humanos que os precederam, o fundamento do meu trabalho e também do vosso. A arte de perguntar, a arte de contar histórias, a arte manual, tudo isto corresponde à criação de algo, e esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, garantimos o seu crescimento. Espero que percebam estar perante caminhos tangíveis para suavizar velhas cicatrizes, aliviar velhas feridas e dar uma nova perspectiva às coisas, recuperando assim as antigas técnicas que tornam a alma visível de forma realista. As histórias que trago a este livro têm por intenção elucidar a natureza instintiva da mulher. Em muitos casos são histórias originais,
Há, contudo, outras que são versões literárias distintas que escrevi com base em relatos peculiares que me chegaram através de tias e tios, avós e avós, omas e opas, os mais velhos das minhas famílias, cujas tradições orais se mantiveram, passando incólumes de geração em geração. Algumas das histórias correspondem a notas escritas das minhas primeiras conferências, outras vêm de tempos passados, mas todas nascem do coração. São apresentadas o mais fidedignamente possível e com todos os pormenores e integridade arquetípica. É com a permissão e a aprovação de 3 gerações vivas de contadoras de histórias da minha família que entendem as subtilezas e exigências das histórias como fenómeno curativo que levo este projeto por diante. Adicionalmente, neste livro, encontrar-se-ão também algumas perguntas que faço às mulheres que recorrem à psicanálise e a outras a quem ofereço conselhos para que consigam recordar-se de si mesmas. Forneço igualmente alguns detalhes sobre técnicas, jogos vivenciais e artísticos que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o númen do seu trabalho. Tudo coisas que ajudam a promover a convergência com o precioso eu selvagem. As histórias ou contos são como medicamentos. Desde que ouvi a primeira, fiquei como que encantada. Exercem um poder extraordinário. Não exigem que façamos nada, que sejamos nada, que tomemos qualquer ação, apenas que ouçamos. As histórias estão cheias de soluções para curar ou recuperar qualquer impulso psíquico perdido. As histórias provocam emoção, tristeza, dúvidas, desejos e compreensões que fazem emergir espontaneamente o arquétipo, neste caso a mulher selvagem. As histórias estão repletas de instruções que nos guiam pelas complexidades da vida. Permitem-nos compreender a necessidade de despertar um arquétipo submerso e a forma de fazê-lo. Entre centenas de histórias, as constantes das páginas seguintes são apenas as quais trabalhei e as que aprofundei durante décadas, e aquelas que acredito exprimem com maior evidência a generosidade do arquétipo da mulher selvagem. Por vezes, várias camadas culturais confundem a estrutura da história. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, entre outros compiladores de contos populares dos últimos séculos, há fortes indícios de que os informantes, contadores de histórias desse tempo, purificavam por vezes as histórias para não ferir a suscetibilidade dos irmãos religiosos. No decorrer dos tempos, os velhos símbolos pagãos foram sendo sobrepostos por símbolos cristãos. Foi assim que uma velha curandeira de uma história se transformou em bruxa má, que um espírito se transformou em anjo, um véu iniciático em lenço de mão, ou que um bebê de nome Belo, um nome usual para uma criança nascida no solstício de verão, foi rebatizado de Shmerzenrai, o doloroso. Os símbolos sexuais foram omitidos. Criaturas e animais afáveis foram muitas vezes substituídos por demónios e bichos-papão. Foi assim que se perderam muitas histórias didáticas femininas sobre sexo, amor, dinheiro, casamento, nascimento, morte e conversão. Foi também assim que foram ocultados contos de fadas e mitos que explicam os antigos mistérios femininos. A maioria das antigas coletâneas de contos de fadas e lendas que foram preservadas até aos nossos dias foram expurgadas de tudo o que fosse escatológico, sexual, perverso, passando mesmo a incluir advertências contra tudo isto, pré-cristão, feminino e ainda temas relacionados com deusas e rituais de iniciação,
medicamentos para vários distúrbios psicológicos e orientações para arroubos espirituais.